Gente, bom dia, bom dia, bom dia, Ellen, bom dia, Graça já entrou aqui. Gente, hoje a gente vai falar sobre o poder da mente. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu vou sortear uma sessão de Theta Healing se chegar a 26 pessoas nessa live, tá? Hoje estou completando 39 anos. Parabéns! Parabéns, Ellen. Acho que é Ellen teu nome, né? Vou chamar a Graça aqui pra gente começar. Não? Não é? Às vezes eu não entendo os arrobas de vocês, tá, gente? Vocês têm que. O Ellen é com som de U? É isso? Isso, parabéns, Ellen. Bom dia para todo mundo que tá entrando. Gente, a gente vai falar sobre o poder da mente. Eu amo esse assunto. Bom dia, Seixas. Bom dia, Beatriz. Bom dia. De onde vocês são, gente? Contem pra mim de onde vocês são. Antes de eu chamar a Grácia. Tem alguém que é do Rio Grande do Sul? Ou alguém que é aqui de Floripa? Minas Gerais. Sempre tem bastante gente de Minas, de São Paulo. Bom dia, Flávia. Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar sobre o poder da mente. Quem aí tá empolgado para essa live? Bom dia, Rocha. Bom dia, Luiz. Bom dia, Giza. Gente, vou chamar a Graça pra gente falar sobre o poder da mente, tá? Vamos ver como que eu chamo a Graça. Primeira vez que eu vou fazer live em dupla. Eu acho, Graça, que tu pode me chamar aí. Coloca entrar de penetra. Quando tu colocar entrar de penetra, vai aparecer pra mim um convite aqui. Porque aqui não aparece pra mim. Gente, hoje a gente vai falar sobre o poder da mente. Vamos lá. Aqui. Deu certo? Vamos ver se a Graça entrou. Oi, Graça! Ai, peraí. Vamos Oi! ver. E Vocês aí? estão ouvindo? Eu, eu tô. Tá me ouvindo? Ah, agora eu tô te ouvindo. Tudo bem, Graça? Tudo bem. Nunca tinha usado aqui também. Eu já fiz várias lives aqui, mas nenhuma em dupla. Tu é a primeira comigo. Gente, deixa eu contar pra vocês primeiro quem eu sou. Se tem gente aí que não me acompanha ainda, que não assistiu as várias lives que eu já fiz. Meu nome é Andréa Faria e hoje eu trabalho como terapeuta energética. Então eu atuo no conjunto do ser humano, tratando ele como corpo, mente e espírito. Eu formei em yoga também e foi daí que eu conheci a Graça. Então já fui professora de yoga. Lá em 2017, acho que a gente fez a formação juntas. E eu convidei a Graça para falar com vocês um pouquinho sobre o poder da mente. Graça, pode contar um pouquinho sobre ti, sobre como tu chegou no yoga, o que que te fez ir pro yoga, por favor? Posso. Eu tirei os comentários ali pra não atrapalhar. Então, meu nome é Grácia. Eu tô falando aqui do Sul. Sou instrutora de yoga e meditação. E o que não era a minha formação natural, minha formação acadêmica. Eu sou lá do design, lá das artes. E só que hoje eu tenho uma escola que é exclusivamente para meditação, yoga e Ayurveda. E um projeto também que é o Yogi Amore, que é exclusivamente meditação. Então foi tão forte a meditação na minha vida que eu, enfim, larguei todo o resto e fiz a transição, né, para trabalhar com o que me transformou, porque quando chegou na minha vida foi uma transformação tão maravilhosa, tão potente, que eu queria passar para outras pessoas. Então, mas como eu vivia antes, Isso. desde Como é, hã? como é que foi o teu antes do yoga, antes dessa transformação toda que tu fez? O que que te levou a buscar?
A minha vida antes era uma pessoa bem, vamos pensar, uma pessoa difícil. Eu tinha dificuldade em me relacionar, tinha até, acho que meu primeiro relacionamento foi uma pessoa legal, uma pessoa paz, mas eu era impossível. Eu era muito, ah, meio, uma coisa meio maldosa, meio brava, meio. E não sabia me relacionar, sabe? Queria meio que. Tinha muito orgulho, tinha muitas. Também, sempre desde pequenininha, tinha muito apego ao passado, assim, era meio melancólica, meio triste, meio julgadora das outras pessoas. E não conseguia me relacionar bem com a minha família, né? Tinha aquelas birras adolescentes com os pais, elas permaneceram por um bom tempo, então eu não conseguia ter diálogo em casa. E nos relacionamentos também, assim, eu comecei por aquela minha vibração, minha maneira de ser. Depois eu comecei a atrair para minha vida umas pessoas não muito legais, que na verdade só estavam manifestando como eu era, né? Como era, o que eu estava atraindo, o que eu estava vibrando. E, e aí eu tinha esses questionamentos sobre o que eu tô fazendo aqui, sabe? Me sentia insegura, me sentia ansiosa. Teve uma época que eu também sentia ansiedade. Eu não gostava de sair da cama, sabe? Não tinha força, vontade de sair da cama, porque eu não me via numa vida normal, correndo atrás do dinheiro. Aí eu me sentia mal, achava que eu era uma pessoa preguiçosa, começava a me julgar, sempre fui crítica era muito crítica com os outros e comigo também. Não era suficiente nunca, né? O que eu sabia não era suficiente, enfim. Isso dificultou bastante, né? De diversas formas. E aí eu tinha esses questionamentos sobre, será que a vida é só isso, sabe? Será que eu vou, sei lá, viver essa vida meio vazia? Não sei, era uma sensação meio ruim. E aí eu colocava todas as minhas fichas, meus investimentos no amor. Eu achava que o amor, conhecer, sei lá, estar com outra pessoa, ia transcender, ia ter umas sensações muito boas, ia conseguir encontrar respostas sobre, sei lá, sobre a vida. Eu colocava minhas apostas no amor. Até que há primeiro, eu tive até que eu me desiludi totalmente, assim, me levou a um estresse super grande a questão de relacionamento, de me desiludir, sabe, com as pessoas. Eu colocava, tu tem que me fazer feliz, ou enfim, colocava muito peso, né, nas coisas e fiquei super estressada, assim, super mal. E aí eu desisti desisti de me relacionar, desisti de e fui procurar ajuda. Primeiro eu procurei, na verdade, a minha família, vendo como eu tava, né, o estado que eu tava de estresse, porque esse meu último relacionamento que me deixou estressada era uma pessoa meio, sei lá, meio psicopata, assim, então foi uma coisa bem forte para todo mundo. E aí eu fui para uma terapeuta, só que eu fiquei uns 3 meses lá, porque eu queria mais, assim, foi muito bom, ela me ajudou muito, e eu comecei a me observar. E percebi que eu tinha força de sair daqueles lugares que eu tinha me colocado. E aí eu comecei a procurar, gostei, sabe? Gostei de perceber que eu saí do relacionamento em um mês e já estava feliz e queria fazer outras coisas e fui buscar mais autoconhecimento. Até que comecei a buscar. Eu não gostava de yoga, porque eu nunca fui uma pessoa flexível nem nada, mas eu achei interessante aquilo, porque eu não sabia o que fazer para poder seguir esses meus estudos. Então eu vi que tinha formações de yoga e achei muito interessante a que eu escolhi, assim, eu tinha opções e aí eu não sabia o que fazer, assim, era entre a razão, uma delas era mais
era mais fácil de eu chegar, que era na minha cidade, que era dentro da cidade, que era no centro, e a outra tinha que viajar, me deslocar e ia ser mais difícil, chatinho, né, de me deslocar até lá. E eu ficava com medo, assim, será que eu vou ter que... Eu tive que sair de um estado de conforto, porque eu adorava, todos os meus finais de semana, ir pro campo, com a família. Então era muito confortável, sabe? Era super confortável, eu ia pra lá, ficava lá, e aí os meus finais de semana, alguns eu teria que começar a me mexer e ir para outro lugar às minhas custas, nos meus investimentos. Então aquilo eu tive que, tá, eu vou investir nisso. E aí eu perguntei para uma amiga, o que será que eu faço? Qual das formações eu faço? E ela falou, Graça, é muito fácil. Segue teu coração, segue a tua intuição. E aí eu já sabia, eu tava ali só tentando pensar o que era mais conveniente, o que era mais fácil de eu ir, qual era mais barata, ou qual era mais em conta, ou qual era mais... E não, é essa que eu quero. E aí fui, e dentro dessa... Bom, e aí começou, né, que a gente se tornou colegas, né, daí começou a fazer muito sentido todo aquele conhecimento. Mas até aí eu ainda me sentia muito inferior, assim, eu me sentia incapaz de fazer as coisas. Eu me escondia. Na própria turma eu tentava me camuflar, me tornar invisível, assim. Então tinha uma baixa autoestima, né? Aí... Graça, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Gente, quem tá entrando, quem não tá acostumado a acompanhar minha live, vocês podem deixando perguntas que a Graça vai respondendo depois, eu vou respondendo também, tá? Podem falando aí que mais pro final da live a gente responde, tá bem? Só para vocês saberem. E também para falar que eu me identifico muito com esse processo da Graça, todo o processo dela, tanto de ter dificuldade de relacionamento ali na família, de botar expectativa nos relacionamentos, a gente acaba criando uma imagem, uma visão do que a gente gostaria que fosse, porque a gente precisa tapar esse buraco que tem dentro da gente, esse vazio, essa necessidade, e acaba saindo de dentro de quem a gente é, né? Saindo da gente para botar expectativa no outro. Mas pode continuar, Graça. Fala aí a gente virou colegas. Isso. Aí, mas o que foi que mudou completamente mesmo, que virou uma grande chave, foi a meditação. Eu já tentava meditar antes, e há 2 anos antes eu tentava meditar, e eu até meditava, permanecia, né, com os olhos fechados por um bom tempo. Tentava manter regularidade todos os dias, chegava a meditar 1 hora, uma vez ao dia. E só que, tá, isso há 2 anos. Só que eu não sabia o que era meditação, não sabia aonde que aquilo ia me levar, só me sentia bem. Não tinham me explicado o que era de fato meditação. E aí, eu seguia questionando e até que o nosso professor falou, Graça, calma, tu já encontrasse, tu já tá em casa. Ele falou assim, calma, tu já chegasse em casa, não precisa ficar tão buscando mais, é só tu aprender a meditar. E ele não tinha nada para me dizer, não tinha nada para me orientar em questão de, eu queria saber o que eu faço na minha vida, quem sou eu, o que eu tenho que fazer, qual é o trabalho que eu tenho que seguir, o que eu tenho que, sabe, eu me sentia incapaz ou eu não sabia para onde ir, sem rumo. E ele, calma, eu não tenho nada para te dizer. Tu só precisa aprender a meditar. Então eu fui atrás da professora de meditação e comecei a meditar. E eu mentalizei, eu vou me tornar professora de meditação. E aí comecei uma disciplina super regradinha como ela tinha me ensinado, até um pouquinho mais puxada. Meditava todos os dias, 2 vezes ao dia, um tempo grande até, não tão grande. E em um mês, eu me lembro, assim, eu tinha noção do que eu estava fazendo, né? Porque parecia, quando a gente medita, parece que o tempo expande.
É muito incrível, assim. E em um mês, a minha mente tinha, assim, eliminado aquela insegurança, aqueles, sabe para onde eu vou, tudo que se passava, que me deixava frágil, acabou. Em um mês. Claro que eu fui aos poucos me liberando de outras coisas e ainda sigo nos meus processos, que são sempre contínuos, né? Mas foi tão incrível que aconteceu que eu não acreditava, porque eu achei que eu ia ser aquela Grácia reativa, uh, super irritada, explosiva. Era explosiva com a minha irmã, era explosiva com meu pai. Aonde eu chegava, acontecia alguma briga, sabe? Mesmo se eu não falasse, mesmo que eu não falasse, a energia se chocava no ambiente, todo mundo ficava bem. Quando eu comecei a meditar, eu observei, me dei conta que as brigas na minha casa, na época eu morava com toda a minha família, diminuíram, acabaram. E aí eu pensei, meu Deus, era eu que gerava todas aquelas brigas. E eu ficava bem quieta, assim, porque eu não sabia ser uma pessoa amorosa. Eu só sabia ser uma pessoa brava, sempre me defendendo, sempre dando patada, sabe, nos outros. E aquilo mudou. Eu fiquei tão feliz e tão que eu tinha descoberto uma coisa assim incrível e eu preciso passar para as pessoas, preciso passar para as pessoas, e aí que começou, me tornei professora de meditação, não porque eu achava que eu era capaz, mas porque eu queria transmitir aquilo que tinha me transformado. E aí começou o processo. Lindo o teu processo, Graça, até me emocionei. Eu vivi mais ou menos o mesmo processo, só que nesses últimos anos um pouco diferente do teu, mas eu me identifico muito porque a meditação muda a minha vida. Quem assiste a minhas lives sabe que eu sempre falo, você quer uma base, a base vai ser a meditação. As outras terapias vão ajudar, mas se você não tiver com a meditação bem ancorada, provavelmente as coisas não vão ficar no eixo, né? A meditação te dá clareza, te dá direcionamento, limpa muitas coisas que tu tá carregando também que não são tuas. Mas, Graça, conta um pouco pra gente então sobre isso, sobre o poder da mente, sobre a meditação, como que ela influencia na gente. Tá. Eu não sei se eu tô meio escura aqui, assim, é normal mesmo. Tá parecendo escura pra mim também. Não sei por quê. Vocês estão vendo ela escura, gente? Alguém fala alguma. Dá um ok aí pra gente se tá claro, se tá escuro. Bom, mas o que importa é o conteúdo. Ó, a Isa disse que não tá pra ela. Ah, tá. Sei. Obrigada. Então, o que eu percebo hoje e que a gente vive um pouco de forma ansiosa e muito frágil, muito insegura. No geral, sobre o poder da mente, a gente vai falar agora. No geral, as pessoas não sabem que a mente é uma grande potência para a mudança de vida. Na verdade, a nossa mente é que manifesta a nossa vida. Então, a maioria das pessoas, a grande maioria, ela vai achar que a vida é um mero acaso. Então, tá vivendo um processo na família, dentro de casa, que tá ruim, não vê saída, ela fica doente. Porque a mente dela não acha que ela pode mudar aquela situação. Então, o que a mente faz? Por exemplo, uma gripe, um resfriado. A gente acha que é gripe e o resfriado, isso é uma informação assim que hoje grande parte das pessoas não considera, acha que uma gripe ou um resfriado é porque pegou frio, apanhou chuva, mas a gripe e o resfriado, na verdade, tu abriste, só desse entrada para tu adoecer. A gripe e o resfriado não tô aguentando, tô fazendo uma atividade que eu não gosto, tenho que tolerar, então eu vou me gripar, a mente faz isso, eu vou me gripar para me retirar e poder ficar sem fazer isso que tá me chateando. Só pra gente ter uma noção, assim, do poder da nossa mente. Então, a maioria das pessoas vive adoecendo e vive em uma grande angústia e ansiedade, porque acha que a sua vida não vai mudar. Acha que o trabalho,
Onde eu tô trabalhando é horrível, meus colegas são horríveis, eu trabalho, eu nem percebo que eu vivo triste. A maioria das pessoas não sabe, acha que o modo tristeza, o modo ansiedade é natural, é normal. Mas isso é a maior ignorância, o maior perigo para nossa humanidade. Porque a gente, quando a gente está aqui como ser humano, a vida é uma grande dádiva, assim, é um grande merecimento para todo mundo que está aqui, sabe? Vocês não estão aqui, a gente não está vivendo por acaso. A gente teve uma série de atitudes que foram, por muitas vezes, construtivas, legais, e a gente, então, se manifesta aqui. É um assunto mais profundo, né? A gente encarna aqui. E, então, tudo que vai chegando na nossa vida que é um obstáculo, que é mais difícil, não precisa se preocupar e achar que é o fim do mundo. Porque nós temos o poder de mudar praticamente tudo que nos incomoda na nossa vida, inclusive gerar cura de algumas doenças que a pessoa pode hoje estar sentindo. Né? Porque se a minha vida tá se manifestando, percebam agora a vida de vocês, como é que ela tá? Eu tô feliz? Só umas análises assim que vocês têm que é só se observar. Eu tô me sentindo feliz? Eu tô me sentindo com dores? Eu tô brigando com muitas pessoas, como é que tá a minha família? Como é que eu tô me relacionando com a minha mãe ou com meu pai, mesmo que eles não estejam mais presentes fisicamente, sabe? Eu consigo dormir de noite em paz ou eu sinto muita culpa? Como é que tá o meu trabalho? Eu tô feliz com a atividade que eu desenvolvo? Então são várias questões que tu pode perceber. E aí, por mais que tu não acredites, essa vida que tu manifestasse, que tá acontecendo agora, foi tu mesmo que criou. Foi a tua própria mente que criou. E se ela está difícil, se a vida está difícil, se o trabalho está difícil, se algumas coisas não estão acontecendo legal, é porque na tua mente talvez tu não está te permitindo ser feliz. Tu não está te permitindo ser amor, sabe? A vida difícil é a manifestação dos nossos medos. Uma vida difícil em qualquer lugar. Se não tá uma boa situação financeira, o dinheiro não está chegando para mim, é porque existem medos ali. Talvez medo de não ter, medo de escassez. E aí, então, se a gente tem medo de não ter, a manifestação é a falta, a escassez, a própria falta. Se eu tenho, então, não, eu acredito em mim, eu tô confiante, eu tô fazendo o que eu acredito, o que eu amo, não tenho crença sobre o dinheiro, eu acho que eu mereço sim ganhar, eu mereço sim receber, mas eu também não vou buscar resultados, eu vou fazer o meu trabalho com amor. E aí tu vai, então, abrindo aquela barragem da tua mente. Então, a mente, na verdade, é a gente abrir barragens de medos que a gente tem. Então, no momento em que tu perdeu mais, abriu, possibilitou mais dentro da tua mente, abrir uma barragem, o que acontece? A água, o fluxo da água começa a acontecer. Então, tu te permite receber. A mesma coisa para felicidade, a mesma coisa para um relacionamento legal, próspero. Se chegam pessoas tóxicas para vocês hoje, relacionamentos difíceis, às vezes o relacionamento nem é difícil, mas ontem eu recebi uma pergunta de uma pessoa que me acompanha lá no Instagram e ela falou assim: eu começo um relacionamento e eu me boicoto. Eu começo eu não mereço e eu fico com aquela questão de, enfim, ela perde a oportunidade de relacionamentos que chegam para ela. Não sei quem é que chega, mas enfim. E ela se boicota e se acha não merecedora daquilo. Então o que ela faz? Ela tem medo. De alguma forma a mente dela bloqueou.
mas ela não consegue mudar. Aí o que que a gente chega, ideia, num ponto? Como que eu vou abrir minha barragem e receber e permitir que chegue amor a mim? Ainda mais quando a gente tá afogado no medo, né? Porque é o que tu falou, a gente acaba atraindo esse medo que a gente tem. Como que a gente vai deixar esse medo para fazer essa barragem fluir? Agora que estava falando, eu pensei, às vezes a gente também tem uma dependência emocional que nos impede de chegar, porque a gente tem que passar por essa dependência, a gente tem que superar ela para que a gente tenha o financeiro ou para que a gente tenha. Só que aí a gente não consegue superar esse apego, esse medo, essa coisa de perder aquela pessoa, aquelas circunstâncias que aquela pessoa me dá, aquela segurança às vezes, né? E aí a gente fica nesse medo. E como romper então essa barragem? Então, assim, explicar é fácil. Então, o que aconteceu? Vamos pegar só. Primeiro, vamos falar primeiro sobre essa questão do relacionamento, da pessoa não se permitir, e depois a gente fala sobre a questão financeira. Só pensando assim, essa pessoa que ela não consegue se permitir amor, então ela não vibra amor. Se ela vibra medo, se ela tem medos dentro da mente dela, ela atrai aquilo. Então, por exemplo, se ela tem medo de ser traída, ela vai atrair traição. Ela vai atrair, mesmo que a pessoa que ela encontrou e que ela esteja no relacionamento seja uma pessoa naturalmente fiel, a pessoa vai se tornar infiel. Porque ela tá atraindo isso. É energia, assim, não tem como escapar, sabe? Então, a base é a confiança, né? É confiar. Mas como é que eu vou... O que aconteceu provavelmente com a mente dela? Como é que eu vou construir confiança? Quando a gente tem essas dificuldades que são inconscientes, é difícil eu dizer pra ela, olha só, tu precisa te permitir amor. E ela vai, tá, e aí? Como é que eu faço isso? É difícil mudar a mente. Como é que ela vai fazer? Só pra gente saber a raiz dela provavelmente é uma marca na mente, um trauminha que ela viveu na infância, sabe? Os nossos maiores traumas que ficaram inconscientes estão lá na infância. Então, assim, por mais que a gente fale pra pessoa, geralmente é com a mãe e com o pai, né? É relação com a tua mãe, ou as que fizeram figura, mas geralmente são os biológicos mesmo. É relação com a tua mãe, mas eu não tenho nada que perdoar da minha mãe, nada aconteceu, não me lembro de nada. Claro, né? A tua mente, ela apaga o fato. Ela apaga e torna super aquele acontecimento que te traumatizou, que te marcou a tua mente. O que a mente faz? Eu não vou dar mais amor. Nunca mais vou dar amor, porque quando eu dou amor, não foi legal, eu recebi algo que me machucou muito. A mente marcou. Então aquela pessoa vai passar o resto da vida não vibrando e achando que não merece amor. Ela não vai mais dar amor. Eu posso dar o meu exemplo, Graça, porque eu vivi isso, tá? Eu vivi isso com o meu pai. O meu pai nunca foi uma pessoa que eu pude confiar. Por quê? Porque ele sempre foi uma pessoa muito instável, emocionalmente, financeiramente, em tudo. Então eu sabia que se em algum momento a minha criança, quando eu era pequena, eu entendi que o meu pai ia me falar uma coisa hoje e amanhã ia ser outra coisa totalmente diferente. Então eu tive que bloquear essa coisa de confiar em homens, porque o homem, a relação, a referência da minha vida era uma pessoa que eu não podia confiar. Então eu sempre me metia em relacionamentos que eu não podia confiar na pessoa, que eu não confiava e a pessoa fazia alguma coisa pra mim. Ou mais que isso, eu já tinha um relacionamento que a pessoa não fez absolutamente nada de errado, era um santo, mas eu não conseguia confiar, porque isso estava dentro de mim. A pessoa tinha 1000 provas para as coisas que eu dizia que ela tinha feito e mesmo assim eu não confiava, sabe? Às vezes os pais da pessoa tinham que me ligar e falar, ele estava comigo, e eu mesmo assim não conseguia confiar. Mas por quê? Porque esse foi um trauma que eu vivi lá com meu pai. E o meu pai é até hoje assim. Então ainda existe essa referência, mas hoje eu já tenho consciência. Como a Graça falou ali, por muito tempo eu não sabia por que eu era assim.
porque a minha mente bloqueou essa informação. Só que com a terapia eu fui percebendo e foi se tornando cada vez mais claro. Hoje eu vejo meu pai agir assim. E aí eu consigo conectar com isso que eu passei lá no passado. Eu gosto de trazer os exemplos para eles, graças, porque às vezes clareia um pouco a mente, né? Pra gente entender direitinho. A gente pode fazer uma terapia aqui pra ti, então, daí. Então, se tu deixar, a gente pode só então. Pode ser? Só pra gente ter uma. Então, ela vai ser o nosso exemplo de relacionamento e de situação financeira, por exemplo. Não importa, não precisa dizer o que é verdade. A Deia provavelmente teve o que eu também tive, que é um trauma do amor interrompido, que foi lá na infância. Então, a gente se deu amor ou esperou o retorno e se fez ausente, tinha um vácuo ali, que é em relação aos pais, por exemplo, né? Tu em relação ao teu pai, ele não estava ali. Então, o que ela fez? O que aconteceu com a mente dela? Ela fechou, interrompeu o amor. E aí a gente leva lá para todas as relações, certo? Então, o que isso pode ocasionar? A gente não consegue confiar de que eu vou ter um amor para sempre. Amor para sempre. A pessoa... Eu sempre vou ter uma pulguinha atrás da orelha. Um dia aquela pessoa vai me deixar, sabe? E então, o que isso bloqueia? Bloqueia a questão da sexualidade, bloqueia a questão de abraço, afeto, carinho. Bloqueia uma série de coisas. O que a gente precisa fazer? Apenas perdoar profundamente o pai, independente das reações e escolhas que ele tem hoje. Porque os pais, eles nos deram... O pai e a mãe, eles são como deuses na terra. Eles permitiram a nossa vida. E a vida é tudo. Então nós somos extremamente gratos à nossa vida, aos nossos pais. Eles podiam ter... Não vamos ter essa criança. É uma escolha deles. Mas eles escolheram, vamos ter. Então todos nós somos frutos de um legítimo amor. Por mais que a nossa mente ache que não. Certo? E a escolha deles não estarem mais... meu pai não quer estar com a minha mãe, não se dá bem com a minha mãe. É a escolha deles. As pessoas são totalmente livres. A gente... no momento que a gente começa a crescer e passa pela adolescência, a gente começa a se tornar julgadores. Então a gente julga os nossos deuses. A gente começa a julgar. Então isso é a pior coisa, nós julgarmos nossos próprios pais, porque eles permitiram a gente estar aqui, eles nos deram a vida, eles não precisam nos dar mais nada. Herança, não precisam nos dar nada. Dinheiro, se não podem dar amor... Provavelmente, quando a pessoa, o pai, não consegue dar amor, ele é criança. Ele não sabe dar amor. Ele não sabe. Às vezes porque também não teve, né, Graça? É porque não teve. Ele não teve. O meu pai, por exemplo, o meu avô abandonou a minha avó quando o meu pai era... Primeiro ele abandonou a minha avó pela primeira vez, quando meu tio recém tinha nascido. Aí ele foi embora, voltou, fez o meu pai e abandonou minha avó de novo. Ou seja, ele deixou os dois filhos... Meu pai não teve referência de pai, hoje eu compreendo isso. Se a pessoa não tem essa referência, como que ela vai me dar, né? Exatamente. E aí o que acontece? Passando agora para a situação financeira. O pai, na nossa vida, ele representa patrimônio. A mãe é vida. O pai é mundo. Então, a mãe vai nos dar prosperidade financeira. O pai vai nos dar a retenção dos bens. Se eu não consigo reter bens e ter patrimônio, eu preciso ainda perdoar meu pai. Certo? Então, como que eu vou fazer isso? A Deia já falou, no início de tudo, a gente precisa ter a meditação como base. Porque a meditação, a gente tem muitos julgamentos e muitas crenças que são os medos que nos limitam a nossa prosperidade. Uma pessoa com culpas, julgamentos, que nunca meditou na vida, por mais que ela diga que ela é uma santa, que ela só pensa borboletas, eu não acredito, não tem como. A pessoa emana aquilo que talvez ela nem saiba que ela tenha dentro dela. Então, o que acontece? A meditação é como
é como a gente tomar banho ou escovar os dentes todos os dias. A gente precisa limpar a mente. Então, a meditação é um processo em que tu vai tirar essas negações. Eu não mereço sucesso, eu não mereço dinheiro, eu não mereço amor. A gente tem essas negações dentro da mente, naturalmente. Porque a nossa cultura tem. Né? A cultura também que a gente tem de não merecimento. Se eu tiver dinheiro, eu não vou pro céu. Isso também é uma cultura, sabe? Muito enraizada no Brasil. E então, são coisas que estão assim na raiz da nossa mente. Para eu poder passar para um próximo nível, eu tenho que ter meditação. Senão eu não vou fazer. Sabe? Senão eu não vou perdoar o meu pai e fazer uma prática de 90 dias de perdão ao meu pai, a mente vai se esquecer. Ela não vai fazer. Ela não vai fazer essa mudança aí, porque ela vai estar preocupada com outras coisas. Ela tem um monte de problemas, ela daqui a pouco, sei lá, que besteira isso, sabe? Aí a gente entra na questão ética, responsável. Se a pessoa tá achando uma besteira um convívio que é importante, ou tá deixando que é uma besteira ela comer uma comida melhor, ou ela buscar ficar um pouquinho no sol, ir na praia, ter uma vida melhor. Pô, eu mereço ter tempo, eu mereço ter uma pessoa que me ame, eu mereço. Se ela pensa que não merece, ela só vai se atropelando, ela não tem uma autorresponsabilidade e um amor por si. Então, é impossível ela ter um amor pela outra pessoa, pelos animais, pela empatia com as outras pessoas. Então, no momento em que eu começo a meditar, vocês vão perceber, se vocês buscarem assim qualquer meditação guiada no YouTube, sabe? Pode começar, ou o aplicativo, começa como for. Todos os dias, começa fazendo uma meditação curta, 1 minuto, para, respira, depois passa para 5 minutos, mas não esquece de ti. Medita. Meditação é o maior investimento que tu pode fazer. Os grandes líderes, empresários, milionários, eles têm meditação no dia deles. E tem meditações fortes. Eles fazem cursos com monges. Então, a gente tem que parar de ser tão inocente e achar que a gente vai ter uma vida feliz se a gente não cuida da nossa mente. A mente é o carro-chefe de uma vida feliz, de uma vida próspera, de uma vida de sucesso em níveis profundos mesmo, sabe? Sucesso da tua alma, sucesso da tua saúde, da tua alegria, da tua realização, sabe? De estar vibrando mesmo. Que maravilhoso isso. Se eu não sinto gratidão, se eu não tenho amor por mim e sinto gratidão pela minha vida, essa mente está intoxicada. A falta de gratidão e de autorresponsabilidade é uma intoxicação também. Então, a meditação é esse início de desintoxicação. E a gente se torna assim... O amor por mim se torna o amor pelo outro, o amor pelos animais, o amor pelas plantas, o amor que era o que a gente ia conversar hoje, né? Se eu não tenho... Primeiro, para ter esse amor e deixar ele fluir, eu preciso ter amor por mim. Desculpa, Graça. Eu já tinha terminado. Eu sempre falo isso pra eles aqui quando eu faço as lives. Então, não importa se eu tô trazendo live sobre energia, sobre espiritualidade, isso é base, gente. Começa sempre pela gente. A gente não consegue dar pro outro o que a gente não tem na gente. Vamos trazer para o meu exemplo. Se por um acaso o meu pai tivesse percebido que as coisas não estavam legais do jeito que estavam na nossa relação e tivesse buscado aprender, buscado fazer terapia, talvez ele conseguisse ter me dado algo. Por quê? Porque ele teria nutrido nele. Mas sem a gente nutrir antes na gente, a gente não consegue oferecer. A gente vai dar só o que a gente tem. Ninguém consegue dar além do que a gente tem. Então, se eu tenho amor dentro de mim, é isso que eu vou dar. Se eu tenho raiva, eu vou dar a raiva. E eu acho que em tudo, né, Graça, em todos os aspectos da vida. É legal, por exemplo, quando a gente está numa situação bem difícil, por exemplo, financeira. Lembra que tem sempre alguém pior. E nesse momento em que tu tá com uma situação difícil, quer dizer que a tua barragem, tu tem medo. No momento que a gente tá numa pior situação financeira, a gente pega e fecha aquela barragem. Eu vou manter tudo que eu tenho, porque se eu não manter isso, eu não vou ter nada.
né? A nossa mente. Então a gente fecha tudo. A melhor coisa que tu pode fazer nessa situação é abrir um pouco e doar. Então, tá numa situação ruim, doa. Doa alguma coisa, não precisa ser um valor muito grande, mas doa. Dá para poder receber. Quer dizer que o teu fluxo, ele fechou tanto que não tem mais fluxo, certo? Então, no momento que tu começa a doar, faz uma doação, algo simbólico. Tu começa a abrir de novo essa barragem e aí o fluxo... Mas não espera que o fluxo vai acontecer, simplesmente faz. As tuas ações, escolhe por ações legais, sabe? Ações amorosas para o mundo. Não precisa esperar resultados. Os resultados às vezes vêm de uma forma bem maior do que a gente pode imaginar. Então tenta não controlar os resultados. O controle é a pior coisa. Lembra? Controle é segurar de novo. Solta. Deixa te surpreender pelas tuas boas ações, pelas tuas ações positivas no mundo. Acho que é isso. Isso acontece muito comigo. Você estava falando, Graça, e nesse último mês isso aconteceu 3 vezes. De eu estar prendendo ali porque não tá fluindo do jeito que eu gostaria o meu financeiro. E aí a gente começa a pensar que a gente tem que fazer cortes, né? Porque aí as despesas não vão nos engolir ao invés de a gente conseguir dar conta. E aí eu fui no mercado e do nada um cara parou atrás de mim no caixa, botou no meu carrinho um leite de criança, aqueles de leite em pó, sabe? Um leite, uma fralda, não sei o que. Olhou pra mim e falou assim: moça, eu preciso disso aqui, tu pode pagar pra mim? Ia dar mais de 100 reais, gente. E aí naquele momento eu travei, eu pensei assim: gente, eu tenho que contribuir do jeito que eu posso. Tudo bem, eu não posso em dinheiro agora, eu não tenho aqui na minha bolsa, mas no cartão eu consigo. Aí eu conversei com ele, perguntei se podia pegar um leite, né? Porque ele tinha pego um leite, então é 50 reais, eu nem sabia que existia um leite em pó, é 50 reais. Aí conversei com ele, a gente chegou num consenso, eu fui lá e paguei aquilo aí pra ele. Mas quando eu saí dali, eu pensei assim: eu não tô fazendo isso para receber. Eu tô fazendo isso porque eu senti e porque foi muita sincronia. Ele podia ter parado em qualquer caixa e pedido para qualquer pessoa, mas ele foi em mim. E um outro dia eu fui à noite no mercado, não era um horário que eu vou normalmente, eu nem ia ir. Acabei indo porque eu queria comprar um negócio e aí eu tinha assim, sair com os negócios na mão, de tão pouca coisa que eu comprei. E eu dobrei a esquina e tinha um senhor e um cachorrinho sentados no estacionamento. Ele não me pediu nada, mas quando eu passei na frente dele, eu senti uma energia no meu corpo, eu comecei a sentir um calor, comecei a me emocionar, quase que eu chorei ali, eu não racionalizei, eu só entrei. Perguntei, eu só passei por ele de novo, perguntei se ele precisava de algo, ele falou: não, não preciso, já tem comida do cachorro aqui. Gente, ele me mostrou um saquinho desse tamanho com ração, e é um cachorro grande. Eu entrei, comprei ração, comprei pão, comprei um monte de coisa, porque eu sabia que se eu fosse para casa levando aquilo, eu ia ficar mais fechada ainda, sabe? É exatamente o que a Graça falou. Às vezes a gente precisa sair do controle e experienciar o que está vindo pra gente, o que está chegando, o que a gente está sentindo. Naquele momento eu só senti que eu tinha que fazer aquilo. Fui lá, comprei as coisas, dei pra ele. Quando eu cheguei, já cheguei chorando, assim. Eu pensei: meu Deus, por mais que eu ache que pra mim tá difícil, tem muita gente em outra situação. Então, olhar para essas pessoas nesse momento não é que vai chegar dinheiro pra ti, mas vai te nutrir, né? E tá te ensinando, né, Deia? A gente tem que sempre lembrar que absolutamente nada na nossa vida acontece por acaso. As situações, elas vêm para um aprendizado. O que a Andrea precisava experienciar e aprender com isso? Elas são sincrônicas. O universo que é Deus ou qualquer coisa que tu acredite, ele existe apenas para elevar a nossa alma, elevar a nossa existência, para a gente aprender e se melhorar. Ele não quer que a gente sofra, que a gente fique doente, que a gente não tá querendo isso. Se a gente chegou nesses extremos de ter uma crise muito forte, de ter uma doença, de ter aproveita como uma oportunidade, sabe? Aproveita e tenta refletir o que é, por que isso chegou, o que eu tô negligenciando na minha vida. O que eu tô me intoxicando de emoções negativas, de mágoas do passado, que essa doença chegou até mim.
E essas sincronias, acidente, tudo, acidentes, coisas que tu, sei lá, machuca, pessoas que falam, são agressivas com a gente, elas não são por acaso. Como que estão as nossas ações e o nosso amor por nós, a nossa atenção? É só, por isso que é legal a gente meditar. Quando a gente medita, a gente fica mais atento aos sinais do universo. Qualquer coisa, às vezes é um animal, não um animal, é um bichinho que aparece seguidamente na tua vida. Por exemplo, um cavalo. Lá do lado da nossa casa aparecem cavalos brancos, seguidamente. E a gente já entende por que eles estão ali, sabe? O cavalo, por exemplo, ele vem te dizer, vamos lá, força, tu precisa fazer, sabe? Tu tá parado por teus medos e confortos, vamos lá, levanta a bunda daí e vai fazer, vai trabalhar. Então, quando chega lá, e eles chegam, o cavalo, olha só, ele é tão bizarro, esses arquétipos, esses sinais que o universo te manda. Uma pessoa que bate, que fala uma coisa pra ti, tenta não julgar e rebater e ser grosseiro. O que ela tá me dizendo, meu Deus, sabe? O que eu tô fazendo com a minha vida? O que será que significa? Isso significa alguma coisa? Não precisa tentar racionalizar tanto. Apenas tenta entender. Os cavalos ali na nossa casa, eles chegam a pular os muros. Eles chegavam a pastar no lado da nossa janela. E é uma coisa assim, é o cúmulo, sabe? Como a gente atrai. Passarinhos, o animal que eu tenho ligação são pássaros. Que a gente tem o do Matheus, acho que são cavalos, o meu são pássaros. Eles chegam a bater nas janelas onde eu tô. Quando o animal bate na janela, ele não é uma coisa saudável, sabe? Ele tá batendo de cabeça na janela quando eu tô no ambiente. Então, assim, tudo do universo são para nos gerar reflexão e melhoramentos. E a gente melhorar, e a gente dar mais um passo, a gente evoluir, a gente crescer, a gente ser feliz, sabe? Não é sofrer e ter que fazer um monte de coisa que eu não quero. Não. Todos nós somos plenos de potencialidade. E todos nós temos nossas habilidades e características individuais muito importantes e muito necessárias para o mundo, para o nosso contexto, sabe? Para ajudar muitas pessoas. Mas a gente não enxerga essas habilidades porque elas são muito naturais. Desde criança tu é assim. Como é que tu vai enxergar? Tu acha que todo mundo é assim, que isso é fácil para todo mundo. Não é. Todo mundo tem suas habilidades. Que seja para conversar muito, que seja... Essa pessoa que conversa muito, eu não converso, sou uma pessoa super fechada. Eu admiro muito quem conversa. Quem sabe dialogar, quem gosta de fazer coisas que meu Deus, isso é uma dificuldade para mim. Então, a gente se alinhar, quando a gente medita, a gente se alinha com o que é nosso, com os nossos propósitos, com o nosso caminho, sabe? A gente se alinha. As coisas, oportunidades chegam para nós aos poucos, vai indo e vai agradecendo também. A meditação então te alinha, abre esse caminho, sabe? E aí quando ela abre esse caminho, tu recebe o que é teu, tu recebe a prosperidade, que é uma felicidade, que é uma abundância. Aí tu recebe, porque tu tá no teu caminho. Ela vai te dando clareza sobre as coisas, né? Sobre esses potenciais, sobre essa verdade que é nossa, que já vem com a gente e que a gente bloqueou, que a gente não enxerga porque a gente está ouvindo o que o outro está pensando da gente. A gente está ouvindo o que os nossos pais falaram da gente, o que os nossos colegas falam da gente, o que os amigos falam. Então a gente esquece essas verdades, a gente acha que todo mundo é assim como a gente, como a Graça falou. Todo mundo sabe fazer isso aqui tão rápido, tão fácil como eu. Mas não, só você veio com essa habilidade. Esses dias eu ainda trouxe para vocês um exemplo aqui, quem assistiu as outras lives vai lembrar, de uma mulher que ela trabalha, ela é muito boa maquiadora, ela trabalha lá no salão onde eu faço coisas com as gurias, e ela um dia falou assim, eu não vou mostrar para todo mundo a minha técnica, para as pessoas me copiarem, para as pessoas fazerem igual a mim, e eu já pensando lá na frente, ela pode fazer curso, ela é muito boa, ela pode fazer workshop, não sei o quê, e ela nesse pensamento de eu não vou porque vão me copiar. Só que a visão é, ninguém nunca, se ela me
ensinar, se eu passar 3 meses com ela aprendendo a fazer a make, ainda não vai ficar do jeito dela, porque só ela faz do jeito dela. Então você sim veio fazer algo aqui no mundo e só você faz do jeito que você faz. Muitas pessoas estão falando, como eu e a Graça aqui para vocês, sobre autoconhecimento, sobre o poder da mente e a meditação, mas só a Graça vai falar do jeito dela e tem pessoas que só vão conectar com ela e só eu vou falar do meu jeito. Tem pessoas que só vão conectar comigo. Então por isso que você tem um lugar sim no mundo, você pode colocar a sua essência no mundo porque tem lugar para você e esse lugar tá só te esperando. Exatamente. É isso, né? Eu acho que, gente, eu falo muito isso pra vocês, sabe? Transbordem isso, mas é que é difícil, né, Graça? É um desafio, porque eu lembro quando eu tava lá no começo, que eu nem queria ser terapeuta. E todos os caminhos me levavam a ser terapeuta e eu, não, porque eu não quero, porque ninguém sabe disso, ninguém nem aceita essas técnicas, porque vão me ver como não sei o quê. E aí eu fiquei brigando com o meu propósito, gente. Eu fiquei brigando. Por quê? Porque eu nem me reconhecia. Eu nem reconhecia o meu potencial. E a meditação me deu essa base. Por isso que eu falei pra vocês. Hoje eu trabalho com as técnicas, com as terapias que eu trabalho. Mas se eu não estou ancorada na meditação, nada flui. Eu posso até ser atendida com essas técnicas, mas se eu não estou ancorada na meditação, não flui também, porque a meditação te dá uma base e é uma coisa que não tem muito como explicar, né, Graça? Eu falo isso pra eles também. Como que tu vai explicar isso que tu sente, isso tudo que acontece? A gente tentou aqui, mas quando a pessoa vivenciar, quando tu te propor a sentar lá, de perninha cruzadinha, alinhar tua coluna, fechar os teus olhinhos e te entregar pro movimento, é que tu vai realmente entender o que a gente tá falando. É isso. Então vamos lá, estamos finalizando, vamos abrir as perguntas aí para vocês. Vocês sempre interagem com a gente. É que hoje eu também não pedi interação, né? Mas vamos lá, mandem perguntas. A gente vai responder o que vocês acharem, as dúvidas de vocês. E aproveita que tu tá aí nos assistindo, aperta no café e nos manda um presente, tá? Que a gente gosta também. Vamos lá, gente. Alguma dúvida sobre meditação, sobre essa questão da gente atrair as coisas para nossa vida por causa do que a gente pensa? O que vocês querem saber? Tem alguma coisa que vocês querem saber? Eu gosto quando vocês interagem, vocês sabem. Não fiquem com pergunta de pergunta. Não fiquem com pergunta. Não fiquem com vergonha de perguntar, que a gente está aqui para que vocês entendam mesmo. Tá bem? Se não tiverem perguntas, ficou tudo muito claro. Acho que a gente explicou bem, né? Graças a Deus. Mas vamos esperar um pouquinho, graças a vezes eles demoram a tomar coragem. Vamos lá, coragem, sem medo. Vamos romper essa barreira. Sobre a mentalização, que a mente cura quase tudo. Quero saber mais. Fala aí, Graça. Como mentalizar? Eu acho que a gente vai ter que limitar então as perguntas, porque as respostas são grandes. Bom, então, a nossa mente, Isa, ela tem várias camadas, né? E a maioria das coisas, claro, se tu estudar tem várias teorias sobre a mente. Dentro da teoria que eu estudo, a maioria das coisas, tudo que a gente viveu, absolutamente tudo, está registrado na segunda camada da mente, que é o subconsciente. As pessoas chamam de inconsciente o subconsciente. Assim, psicólogos, psicanalistas, eles vão chamar de inconsciente. E esse inconsciente, onde ficam registradas as coisas, eles nos marcam e nos limitam, porque provavelmente a gente... vivi uma coisa semelhante, marquei a minha forma de ser, marquei a minha atitude, meu comportamento. Para a gente começar a limpar essa segunda camada da mente, que esse que é o objetivo, eu medito. Então, a gente medita, e não é uma meditação... As primeiras meditações, tudo bem, assim, durante um mês tu pode meditar como tu quiseres. Mas a meditação, ela tem um passo a passo, porque a meditação, ela vai te levar a conseguir
que o teu pensamento, que uma energia, consciência, quando a gente começa a meditar, como se a gente tivesse antes um tampão aqui na nossa cabeça, que é a gente ser super limitado na vida, assim, só eu sei as minhas verdades e blá blá blá, e briga com todo mundo. Quer dizer que a pessoa tá vivendo com um tampão na mente. Quando tu começa a meditar de forma com conhecimento, né, sabendo como fazer, esse tampão ele vai saindo. E aí tu começa a receber uma corrente de energia que atravessa toda a tua coluna, certo? Vamos pensar assim de forma bem fácil. Toda a tua coluna. E aí, vou tentar bem fácil. Essa energia... Oi? Não é simples explicar isso. Essa energia, ela vai começar a abrir a tua mente, abrir cada porta da tua mente, onde tem várias sujeiras ali, como se tivesse assim uma sala que ficou há 30 anos fechada. Imagina como é que ela tá. Não precisa pensar que vai ser um horror e que eu nunca vou começar a meditar porque eu nunca meditei. De jeito nenhum. A meditação é um processo bem rápido, bem maravilhoso quando a gente sabe meditar, né? Aí essa energia abre aquela porta, entra ali e começa a faxina. Quando tu começa a faxina, tu vai limpando a tua mente e doenças, dores, controle, o que te faz adoecer vai saindo também. Por isso que esse processo de meditação, né, de autoconhecimento, ele é um processo de autocura. A gente só se cura se a gente quiser, mentalmente. Não é o médico que cura ou o remédio. Por exemplo, uma pessoa tem um problema, deixa eu ver, gastrite, por exemplo. E aí o médico vai lá, te dá tudo pra tu poder ter uma flora intestinal recuperada, isso, aquilo, blá blá blá, ele vai te dar um tratamento. Só que a gastrite, eu não um exemplo, tá? Assim, vamos imaginar algo que não pode não ser real. A gastrite, ela foi formada por aquela pessoa pela mente dela, talvez excesso de raiva, que ela fica... Cada doença ela tem um porquê específico, né? Mas vamos pensar que seja só raiva. A raiva, ela fez com que essa pessoa fervesse por dentro e criasse machucasse o seu próprio intestino, estômago, o que for. A úlcera é no estômago, né? E aí, aí ela tratou aquilo com o medicamento, certo? Fez o tratamento. Acabou o tratamento, ela segue vibrando raiva, igual. Então, assim, a cura, ela vai acontecer apenas se a tua mente permitir, se tu permitires. O que adianta? A pessoa segue com os mesmos hábitos e emoções mentais, a mesma emoção, raiva. Aquela gastrite vai seguir pro resto da vida. E aí se torna algo crônico, claro, né? Fica sempre machucando no mesmo lugar. Então, pra gente começar o processo de autocura, primeira coisa é realmente tu ter essa base da meditação. De resto, tu vais encontrando possibilidades, o universo vai te guiando, sabe? Percebe o que chega na tua vida, Isa, nesse momento, o que tá ali latente e dá uma oportunidade, dá uma chance para isso, sabe? Vai um pouquinho, vê o que isso te leva. Vai sempre passando por um próximo nível, só que a meditação sempre vai ser uma grande base para nós. O que eu acho, assim, disso que a Graça falou? Que a meditação, ela vai te abrir as oportunidades, as possibilidades. E aí tu vai estar atento para realmente entrar nessas possibilidades que vão te trazendo a cura, que vão te libertando cada vez mais dos teus padrões. É isso, Graça? Isso. E o remédio, né, ele já tá no nome, ele remedia. Então, por isso que muitas vezes tu vai tomar, vai passar alguns dias, vai passar alguns meses, mas aquilo vai retornar. Por quê? Porque não tratou a raiz, né, a causa, o que tá gerando. No exemplo que a Graça deu, a raiva. Bom, então vamos entender de onde vem essa raiva, por que essa raiva tá aí, né? Por que tu tá trazendo, carregando essa raiva contigo? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso do remédio, disse a Isa. Gente, mais alguém quer perguntar? A gente tem, para completar uma hora aqui de live, a gente tem 11 minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Amiga, são meio-dia e 11 aqui. São meio-dia 11 já? São- É verdade. Aqui no meu marcador. Ah, agora fechou, tá certo, 1 hora. Bom, gente, então é isso. Graça, eu quero te agradecer muito, muito por ter participado hoje com a gente. Acho que todo mundo adorou, todo mundo ficou aqui assistindo até o fim. Fico muito feliz, espero que vocês tenham absorvido as coisas. Gente, vocês sabem que quando eu me proponho a falar aqui, agora convidando outras pessoas para falar, é porque eu realmente quero que vocês tragam isso para a vida de vocês, que vocês busquem colocar isso no dia a dia de vocês, porque vai mudar a vida de vocês. Só que tem que partir de vocês isso, tem que partir do interior. É isso, Graça, muito Eu obrigada. que agradeço, ideia. Aí foi Obrigada mesmo. parte 2. Aí, final com a Graça. De repente, daqui a um tempo, a gente faz uma parte 2. Eu não interajo muito aqui, pessoal. As minhas interações são mais fortes lá pelo Instagram mesmo. Yoga e Amore. É onde eu. Digita pra eles aí, Graça. Aqui no chat. Ó, ela vai colocar o Insta dela, gente. Lá no meu Insta também tem a marcação dela, tá? Quem quiser ver lá nos stories. Vamos ver se eu consigo colocar essa live lá no Insta, então. Vou ver se eu consigo com a minha moderadora puxar essa live pra lá. Tá, gente? Graça, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Beijo. Agradeço, ideia. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.